Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estou vindo hoje para a gente corrigir a atividade de revisão sobre os isômeros, tá bom? Vamos enrolar não, bora começar. Primeira questãozinha que a gente tem aqui diz o seguinte, ó, o 2,3-dimetil-but2-eno é isômero do. Então, a gente tem que primeiro conquistar a fórmula molecular dele. Se ele é but, tá? Vamos separar o que vem antes, o que eu vou circular aqui, ó, é a ramificação. O que vem depois é a cadeia principal. A gente começa pela cadeia principal, tá? Met, et, prop, but. Então, tem que ter 4 carbonos. E a ligação dupla tem que estar entre o carbono 2 e o carbono 3. O restante fica com ligação simples. No carbono 2, eu coloco um radical metil e no carbono 3 também. Vou completar com os hidrogênios para a gente ter a fórmula que nos interessa, tá bom? No caso aqui é C6, já que tem 6 carbonos, e o H são 3, 6, 9, 12. Tá? Eu tenho que encontrar um C6H12 para a gente ter um isômero do 2,3-dimetil-but2-eno. Aí a gente vai tentar com cada um deles. Eu já descarto de cara a letra A por conta da ligação dupla, mas vamos ver por quê. Ó. No caso, eu vou ter 2, 3, 4 carbonos, tá? Por conta do but. O AN me garante ligações simples e no carbono 2 e no carbono 3 eu coloco o metil. É quase a mesma estrutura que a gente tinha ali do lado, só que no caso aqui eu vou ter que incluir os hidrogênios ali em cima. Então, essa fórmula dá C6, sim, mas o H, a quantidade de hidrogênios, não vai ser 12, vai ser 14. Na dúvida, dá uma pausa e conta até aí, tá bom? Na letra B, fala do hexino. Hex são 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 2, carbono 2, eu vou colocar uma ligação tripla. E vou completar com os hidrogênios aqui, tá bom? H2, H2 e H3. Aqui, olha, eu tenho C6. A quantidade de carbono está certinha. Mas vamos contar o hidrogênio, ó. 3, 5, 7 mais 8 dão 10. E eu quero, como final, é 12. Então, nem letra A, nem letra B. Vamos ver a letra C, ciclohexano. Então, vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos fazendo uma cadeia fechada, tá bom? Fechada por conta do ciclo que aparece ali no começo. Por isso eu vou ter C6, então não coloquei os hidrogênios ainda, né? Bora colocar. Eu coloquei 2, 4, 6, 8, 10, 12. C6H12 ciclohexano é a nossa resposta, tá? Não vou nem tentar os outros, porque não vai dar a resposta que a gente está interessado, tá ok? Por quê? Porque se eu pensar num ciclohexeno, eu teria que colocar uma ligação dupla em algum lugar dessa cadeia fechada, e isso ia fazer com que eu tivesse 10 hidrogênios no fim das contas. E no X13-dieno, eu teria duas ligações duplas na cadeia aberta, eu teria igualzinho ao o 2-hexino. Então, por isso, a resposta da gente aí é a letra C. Vamos para a questão seguinte. Fala que o ciclopropano e o éter etílico, o etoxetano, foram muito utilizados no passado como analgésicos de inalação. E aí, na letra A, pede para escrever a fórmula estrutural e o isômero de cadeia do ciclopropano. Então, a primeira coisa é saber que o propano tem 1, 2, 3 carbonos e que a cadeia dele é fechada, tá? Lembra que ciclo é fechado. E aí ele vai ter uma cadeia parecida com essa. Se eu quero a fórmula estrutural e o nome do isômero de cadeia do ciclo propano, eu tenho que fazer uma cadeia com essa mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, ou seja, C3H246. A maneira mais simples que eu tenho aqui é transformar essa cadeia que está fechada em uma cadeia aberta. Vou colocar aqui, ó, 3 carbonos, e eu vou colocar
uma ligação dupla aqui, e essa ligação dupla vai fazer a diferença. Tá? Essa ligação dupla faz com que eu reduza a quantidade de hidrogênios se eu tivesse somente ligações simples, tá bom? E aí eu vou ter C3H6. E o nome desse composto é prop, porque tem 3 carbonos, e aí eu tenho uma ligação dupla nele. Não vou precisar numerar dessa vez não, tá? Eu só vou colocar o em e terminar com o. Tá? O nome e a estrutura para a letra A é esse aqui, ó, propeno. E na letra B pede para a gente escrever a fórmula estrutural e o nome do álcool terciário, que é isômero do éter etílico. Ele já está dando uma entregada aqui de resposta para a gente, que é um álcool terciário. Então, eu vou colocar a hidroxila em um carbono que está ligado em outros 3 carbonos. Tá bom? Então, isso aqui já meio que entregou a resposta toda. Para ele ser um álcool, ali tinha que ser ligação simples e só me resta fazer isso aqui, ó, 3H3H3, tá bem? Está me pedindo o nome dele. Então, localiza a cadeia principal, certo? O que está fora da cadeia principal é a ramificação. Então, tem metil, não preciso numerar ele, tá? Porque só tem aquele lugar onde ele pode estar. Prop, porque eu tenho que ter 3 carbonos na cadeia principal. De ligação simples, só que o álcool tem que estar no segundo carbono, tá? Ó, essa aí é a resposta da letra B, tá bom? Dá uma pausa e anota ela. Bora para a próxima enquanto isso. A substância 2-pentanona, que é o mesmo que pentan-2-ona, possui isômero de posição, de cadeia e de função. Estes isômeros podem ser, respectivamente, ó, tem que ser primeiro de posição. O que é que eu posso mudar de posição do pentan-2-ona? Eu posso mudar o lugar da cetona. Em vez dele ir no carbono 2, ele pode ir para o carbono 3, tá? Ele não pode ir para o carbono 1. Porque se ele for para o carbono 1, ele não vai ser uma cetona, vai ser um aldeído. Lembra que cetona, a carbonila, tem que estar entre carbonos. Então, se eu transfiro ela carbono 1, ela não funciona, tá bem? Então, já estou descartando aqui, ó, letra D e letra E. A gente tem como possibilidades aqui a letra A, a letra B e a letra C, tá bom? Eu já encontrei ali o isômero de posição. O próximo, eu tenho que ter um isômero de cadeia. Para ele ser um isômero de cadeia, ele vai ter que ter uma cadeia diferente. Tá? Nesse caso, eu não vou conseguir ter uma cadeia fechada, eu vou ter que ter uma cadeia ramificada. Tá? Aqui a gente tem opções diferentes aqui de resposta com ramificações, tá? Que é o metilbutanona, metilbutanona e etilbutanona. Eu vou tirar o etilbutanona da conta pelo seguinte, porque esse pente está me dizendo que ele tem que ter no máximo 5 carbonos. E se eu tiver um etil são 2 carbonos, tá? Com o but da cadeia principal, eu acabo tendo 6 carbonos na cadeia principal. Então, não posso ter 6, eu tenho que ter 5. Então, já descartei a letra C, e aí a gente está entre a letra A e a letra B, tá? Metilbutanona. E aí, para finalizar, eu tenho que ter um isômero de função. Ele tem que ter uma função diferente. Só sobram 2 respostas para a gente vai testar cada uma delas. Vou testar da letra B, já que a gente está descartando de baixo para cima, tá? Met, et, prop, put, pent. No carbono 2, ligação simples, no 2 eu boto o O, que é o OH. H3, eu boto hidrogênio aqui, boto 2 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Se ainda tiver alguma dúvida do que disso, pode entrar em contato comigo depois, tá? Fórmula molecular C5H
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16H, 12, C5H12O. Só que eu ainda não lembro qual que é o da pentanona. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, cetona. Tá? Essa é a fórmula da pentan 2-ona. 3 aqui, 2 e 2. São C5, H3, 6 com 4, 10 e o O. Então, as fórmulas estão diferentes. Eu quero que a fórmula seja igual a essa. Como o pentan 2O não está ficando igualzinho, eu vou ter que descartar ele. Vamos testar de uma outra maneira. Vamos tentar ali o pentanal. Tá? Para termos um pentanal, eu vou ter que botar lá os nossos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ligação simples entre eles, e ligação dupla com oxigênio, simples com hidrogênio. Vou completar com os hidrogênios aqui, os carbonos a gente já tem 5, temos um oxigênio, 3, com 2, 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Chegamos à fórmula que a gente queria. A resposta da nossa questão aqui é a letra A, tá bom? Bora para a próxima questão. Marque a alternativa na qual as letras A, B, C, D e E correspondem respectivamente às isomerias de... Vamos lá. Se possuírem funções diferentes, tá? A gente vai ter isômero de função. Só que vocês têm que lembrar que existem exceções. Qual que é a exceção? Quando eles tiverem um equilíbrio químico diferenciado entre eles, a gente tem os isômeros de tautomeria, que é o B. Quando não tem esse equilíbrio, ele é de função. Tá bem? Se eles tiverem a mesma função e cadeias principais diferentes, eles são isômeros de cadeia. Mas se eles tiverem a mesma cadeia principal e mesma função, provavelmente o que mudou ali foi a posição. E se muda a posição do heteroátomo, a gente tem metameria. Tá bom? Então, letra A. O A é isômero de função. Deixa eu marcar texto aqui. Então, primeiro tem que ser função, o segundo é tautomeria, letra C é cadeia, letra D é posição e a letra E é metameria, que a gente também chama de compensação. Por isso a resposta aqui é a letra C, tá bem? Bora para o seguinte. Examinando a estrutura química dada abaixo, assinale a alternativa correta. Apresenta carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. Eu não cheguei a tratar disso para vocês, mas isso tem a ver com ligações simples e duplas, tá? Diz que não apresenta isomeria e, olha, isso aqui, olha, essa ligação dupla é o suficiente para poder apresentar isomeria geométrica, tá? E repara que eu tenho cloro de um lado, cloro do outro, e os radicais que estão ligados nele são diferentes. Então, falso. Aqui também é falso, tá? Porque esse sp2 e sp3 tem a ver com tipo de ligação, simples, dupla e tripla. Um dia eu ainda marco uma aula sobre esse assunto, tá? Letra C, apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Essa aqui é a nossa resposta, acabei de mostrar ela. O seguinte diz que apresenta a função éter e nós não temos um éter, a gente tem um aleto, tá? Porque eu tenho cloro ali na cadeia, que é um halogênio. E depois diz que seu nome oficial é 3,4-dicloro-penteno 3, ou pente-3-eno. E não é, tá? Porque se eu fosse numerar, eu ia ter que começar a contar da direita, né? 1, 2, 3, 4, 5. O nome está errado por conta disso. É 2, 3 de cloro pente 2-eno, tá bom? Ou pente 2-eno ou penteno 2, tanto faz, tá bom?
E vamos finalizar, a última questãozinha para a gente, diz: considere as substâncias representadas pelas fórmulas estruturais. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Sobre essas estruturas, é correto afirmar que todas representam substâncias que possuem fórmulas moleculares C5H10O2. E, pessoal, repara, ó, eu vou pegar uma canetinha vermelha para a gente ver que isso é verdade. Ó. Aqueles carbonos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A quantidade de oxigênios nos dois é sempre 2, tá? Estou circulando os oxigênios. Deixa eu apagar tudo para a gente ver agora os hidrogênios. Tá? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. 3, 6, 9, 10. O seguinte, 3, 6, 7, 8, 9, 10. E no último, 3, 6, 7, com 3, 10. A fórmula molecular é igual para todas. Então, a primeira afirmação é verdade. A segunda afirmação diz que 1 representa um ácido carboxílico. E olha, para ser um ácido carboxílico, eu teria que ter a hidroxila ligada na carbonila, o que a gente não vê acontecer. A gente tem um álcool numa mesma cadeia de uma cetona, tá bom? Então, a segunda afirmação aqui é falsa. A afirmação seguinte diz que 3 e 4 representam substâncias que reagem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, tá? Então, elas teriam que, no caso aqui, ser ácidas para reagir bem, e no caso são, tá? O 3 até mais do que o 4. Tá? Por conta de um ser um ácido carboxílico e outro ser um éster. Isso é verdade. A afirmação seguinte já fala que o 4 ali, representa um cetoálcool, enquanto 2 representa um cetoéster. E isso não é verdade. Por quê? Porque a gente tem um éster, tá? Sim, mas o anterior é um ácido carboxílico. O 3 é um ácido carboxílico. Perdão, aqui é para eu observar o 2. Perdão. 4 com o 2. O 4 não é um cetoálcool, ele é um ácido carboxílico. E o 2 não é um cetoéster, porque a gente tem um éter, na verdade, por ali, tá bom? Então, esse aqui é falso. E aí, por último, eles dizem que todos possuem carbono assimétrico. E aí, vocês vão ter que lembrar que carbono assimétrico é aquele que está ligado a... está preso a ligantes diferentes. E aí a gente vai ter que olhar um por um. Principalmente os carbonos que só têm ligações simples. Eu já garanto para vocês que esses que eu estou pontuando aqui, ó, são carbonos assimétricos. Mas só tem esses 3 aí com carbonos assimétricos. O quarto não apresenta, por isso ele é falso. Tá bem? Então é isso. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida ainda, não hesitem em me procurar. Pode deixar a pergunta aqui no chat também, que a gente dá uma respondida aqui entre as mensagens do próprio YouTube, tá? Se cuidem. Até uma próxima. Tchau, tchau.